Então vamos dar continuidade ao nosso papo da aula passada? Então a gente estava falando sobre as fases da vida, né? Então nós paramos aí na página 11, terminando de falar um pouquinho da adolescência. Então vamos só relembrar, o que vai mudar nessa adolescência? Então a gente vai ter algumas mudanças, né? Que no corpo, aumento da produção de suor, o aparecimento de odores. Então as glândulas vão estar mais ativas no corpo de vocês. Então essas secreções começam, né, a ser mais frequentes e pode servir para o meio de proliferação de bactérias, que ocasiona esse mau cheiro. Além disso, também tem os fungos. Lembra que eu falei que a gente tem que secar e lavar bem entre os nossos dedos, né? Onde locais que não pegam tanta luz, onde tem muita umidade. Então, a gente precisa estar sempre limpando com frequência e bem direitinho. Na adolescência também, por causa desse monte de hormônio, pode provocar o surgimento de acne, que é a espinha. Porque a pele fica mais oleosa, né? Então, os adolescentes têm muitas espinhas na região do rosto, pode ter entre os peitos, nos ombros e nas costas. Essa acne, ela se forma por causa da gordura que é acumulada, que é produzida por essas glândulas, né? E ela não consegue sair pelo nosso corpo, ela não consegue sair pelos poros que ficam no nosso corpo. E isso atrai bactéria e vai causar uma inflamação, que é aquela parte branquinha que sai da espinha. Bom, eu mostrei para vocês isso na aula passada. Além disso, né, nessa fase inicial da adolescência, os meninos e as meninas, eles se tornam mais conscientes do seu corpo do que quando eram pequenos. Então, eles começam a entender melhor o seu corpo. Então, essa adolescência, ela marca uma mudança muito grande no corpo de cada pessoa, né, de cada indivíduo. Então, essa mudança pode ser por influências sociais, pela maneira que você vive, né? Se você pratica atividade física, se você não pratica, qual é o seu temperamento. Então, tudo isso vai influenciar, né? As pessoas que você anda, isso também influencia nas mudanças do nosso corpo. Então, a gente tem uma mudança brusca, tanto de humor, de comportamento, e começam as emoções muito evidentes. Felicidade, tristeza, agitação, preguiça, agressividade. Então, isso tudo pode fazer parte da vida de um adolescente. Essas mudanças, elas são muito bruscas, elas são muito aparentes, ocorre uma insegurança muito grande, que eu também falei sobre isso com vocês na aula passada, né? Então, na adolescência, onde vai ter esse turbilhão de sentimentos. Por isso que os adolescentes, às vezes, ficam tão confusos, não sabem o que está acontecendo, não conseguem agir direito. Mas é por causa dessa quantidade de hormônio que vem de uma vez só. Aqui na página 12, está falando da infância e adolescência no Brasil. Então, o Brasil ele possui mais ou menos 206,1 milhões de pessoas. Então, 57,6 tem menos de 18 anos de idade. Então, todas as crianças e adolescentes brasileiros são afrodescendentes e 1/3 cerca de 820 mil indígenas do país é criança. Então, o Brasil ele tem uma legislação que é mais avançada do mundo, né? Que faz uma proteção a essas crianças nessa parte da infância e adolescência. Então, adotar políticas públicas é capaz de combater, né, a desigualdade geográfica, a desigualdade social, a desigualdade étnica do país e para poder celebrar essa riqueza que nós temos de diversidade. Então, eles tentam fazer algumas legislações para proteger todos os povos, para que todo mundo consiga, né, viver bem, ter os direitos, pelo menos os direitos básicos, e defender toda essa diversidade que nós temos. Aqui na Conexões, eu vou falar um pouquinho para vocês. Aqui tem 10 dicas sobre mudança física na adolescência. Então, 10 coisas que podem mudar, né, e que acaba ocasionando também, né, ajudando a perceber como que muda isso tudo no corpo do adolescente. Então, na alimentação, o adolescente tem que se alimentar muito bem, com qualidade, né, porque precisa dessa energia que vem dos alimentos. O sono. Durante o sono, tem um hormônio do crescimento, que é esse GH. Ele tem um efeito melhor. Então, durante o sono, o adolescente ele consegue crescer,
né? Então acontece a estatura mesmo, né? Aumentar de tamanho. Então o adolescente ele tem que dormir mais ou menos 8 horas por noite para poder garantir que esse hormônio consiga atuar no corpo dele. Além disso, o adolescente ele precisa fazer exercício físico, precisa ter movimento, né? Precisa se movimentar. É fundamental para os ossos, fundamental para os músculos, para poder se desenvolver de maneira saudável. Então é necessário que os adolescentes façam alguma atividade física. Para espinhas, existem já alguns tratamentos bem eficientes, tratamentos bem específicos, que ninguém precisa se preocupar com isso mais, né? Hoje em dia a gente tem muitos tratamentos para isso. Cheiro no corpo é por causa da mudança, né, de hormônio, a quantidade de hormônio que vem, as novidades do corpo. Mas a gente precisa, né, estar sempre tomando banho direitinho, usar desodorante e tudo mais, que isso é minimizado. Até quando eu vou crescer? Então vai depender de quando você vai entrar na puberdade. Nossa, tô travando, né? Então, vai ter vários fatores que vão interferir nisso. O fator genético, e sua mãe e seu pai não forem muito altos, você não vai crescer muito, tipo eu, né? Então vai ter várias coisas que vão influenciar isso. Ginecomastia puberal é o aumento da glândula mamária nos meninos durante a puberdade. Então os meninos, eles também têm um pouquinho, né, não é os seios igual o das meninas, mas eles também podem, né, ter um pouquinho de aumento nessas glândulas mamárias. Então, dependendo, depois de um ano e meio mais ou menos, essas glândulas elas vão regredindo, vão diminuindo de tamanho. Se isso não acontecer, hoje em dia também existem cirurgias, né, que fazem essa retirada dessas glândulas. Os pelos, os meninos começam a ter pelo na barba, né, pelo na região pubiana, né, tanto das meninas quanto dos meninos. Então, essa questão de todo mundo vai ter barba? Não é todo mundo que vai sempre acontecer as coisas na mesma época, na mesma idade. Então vai ser, né, de acordo com o organismo de cada um. Existem vacinas que são administradas na adolescência, então a gente tem que estar sempre verificando nossa carteira de vacinação para poder ver se está tudo em dia, se necessário procurar um médico para poder conferir tudo, porque as vacinas são super importantes. E nas meninas tem a primeira menstruação, né? Então é a primeira modificação desse corpo das meninas. Então, é uma nova etapa de vida, ela começa a sofrer com cólicas, então se as cólicas estiverem muito fortes, procure um médico, né, para poder tentar entrar num equilíbrio desses hormônios aí e não ficar sentindo dor, porque tem umas que doem muito, né? Mas a gente tem graças a Deus, a gente tem esses remédios para poder evitar essas dores. Então, responde aí. Que mudanças físicas você tem percebido no seu corpo? Fala aí pra mim depois. Você tem cuidado com a sua alimentação? Você faz atividade física? Então vamos pensar em tudo isso que a gente tá fazendo e o que tá acontecendo com a gente. Então, por ter com a gente não, né, que eu já passei essa fase. O que tá acontecendo com vocês. Então pense em tudo que tá acontecendo com vocês e o que vocês podem melhorar para passar por essa fase de uma maneira mais tranquila, né? De uma maneira que não tenha tantos altos e baixos, né? Então vamos pensar aí direitinho e depois vocês me mandam para responder. Continuando aqui, a fase adulta, ela é a fase principal da maturidade dos sistemas orgânicos, ou seja, do nosso corpo, né? Então, ela é no final da adolescência, até completar os 18 anos. Nem sempre, né, vai iniciar essa fase nessa idade, né? Porque vai depender de cada pessoa, né? Desenvolvimento de cada pessoa, as influências que ela tem, as características físicas, a maturidade, né? Isso tudo vai interferir, né, nessa questão da fase adulta. Então, na fase adulta, geralmente é onde acontece a estabilidade da pessoa. Estabilidade no meio familiar, no meio social, no meio profissional. Então, é o momento que a gente já tem uma conexão com a família formada, você já sabe onde você quer ficar, né? O social, o que você gosta, o que você não gosta, o meio onde você vai, é onde você procura o trabalho e tenta, né, fazer com aquele trabalho seja uma coisa que você gosta, você consegue se interagir dentro daquilo. Então é o momento que você está se estabilizando para poder ter uma vida mais tranquila.
Então a gente fica mais consciente, a gente pensa mais nas coisas, né? Então é uma fase mais longa, é uma fase com que a gente está estacionando, né? Vivendo a nossa vida com tudo que a gente aprendeu nas outras fases. Então, essa fase adulta, ela vai mais ou menos até 65 anos. A partir de 65 anos, a gente já entra a velhice, que são os idosos, né? Então, o aumento da expectativa de vida no Brasil já aumentou muito. Não só no Brasil, mas como na população toda. E essa duração veio por causa do que nós temos hoje para poder chegar até a gente. A questão de remédios, a questão de qualidade de vida, de saneamento básico. Isso tudo também ajuda a aumentar essa longevidade, né, das pessoas. Então, a última fase da vida humana, que é essa velhice, ela é caracterizada pelo envelhecimento do corpo. Então a pele começa a perder elasticidade, então vai ficando meio caída, os cabelos vão ficando brancos, os cabelos vão caindo, também vai ficando mais ralos. Então a gente começa a apresentar, às vezes, cegueira, surdez. Então isso tudo vai ser relacionado com a idade e como que vai acontecendo. Cada idoso vai agir de uma maneira diferente, tá? Como qualquer outra fase da vida, cada pessoa é única. Tem essas características gerais, mas cada pessoa desenvolve isso em um momento que com uma intensidade diferente. Então, o envelhecimento do nosso corpo, ele acontece porque as nossas células vão morrendo ao longo do tempo. Elas não conseguem mais ser substituídas. Então, quando a gente está na fase da adolescência, até mesmo ainda na adulta, nossas células elas vão se renovando. Mas chega um determinado momento que elas não conseguem fazer mais isso. Então, elas vão morrendo aos poucos, né? Então, tem essas alterações que ficam mais nítidas no nosso corpo. Então, o sistema do nosso corpo ele não consegue realizar as funções do mesmo jeito que conseguia nas outras fases, da maneira tão adequada. Por isso que, né, os idosos eles vão sofrendo um pouco mais com certas doenças, né? Vai pegando, ficam mais suscetíveis à gripe, ficam mais suscetíveis a qualquer coisa, né? Porque o nosso sistema está mais falho. Então, outro fator que pode afetar os idosos é a mudança de papel na sociedade. Então, por que isso? Os idosos, geralmente, eles não conseguem ter uma capacidade física muito grande. Então, às vezes, depende de alguém, não consegue andar percursos sozinhos, ou não consegue percorrer um percurso maior, ir na rua, resolver suas coisas. Então, eles podem apresentar algumas necessidades especiais para poder realizar essas atividades do dia a dia, ou também não podem. Então, vai depender de cada idoso. Às vezes, tem idosos que precisam ter uma pessoa 100% com eles o dia inteiro para poder cozinhar, para poder ajudar a lavar, arrumar a casa. Agora, tem outros que ainda não dependem disso. Mas a gente vê que cada vez mais os idosos têm sido vistos como contribuintes para o desenvolvimento da população, né? Que eles têm as suas habilidades e essas habilidades devem ser utilizadas para poder melhorar a sua vida na comunidade. Então a gente percebe que os idosos eles estão mais ativos hoje em dia, né, do que era antigamente. A gente vê a maioria dos idosos fazendo exercícios, caminhando, isso torna eles mais ativos e isso é bom para essa dependência. Eles se tornam menos dependentes. Essa dependência vai demorar a chegar, né? Porque eles estão fazendo o corpo deles ficarem ativo o tempo todo. Feira nós teremos aula ao vivo. Vou mandar o horário certinho lá no grupo, tá? Fiquem atentos. Beijos, até mais.